Muito bem, 9h07. Vamos ver o que dizem esta manhã os deputados sobre as próximas votações no plenário. Quem está no Salão Verde hoje é a Mariana Prischitsky. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Falar um pouquinho sobre essas votações da Petrobras, a Lei Geral dos Caminhoneiros. A gente está aqui com o deputado Osmar Serralho, que é vice-líder do Progressistas, que era o antigo PP, ele que é do Paraná. Deputado, bom dia. Vou começar por essa questão da Petrobras. O senhor acha que esses destaques, ontem foram mais de 6 horas de discussão, destaques que ficaram para a semana que vem, que podem mudar o texto ainda, tem chance de aprovação? Como é que o senhor acha que sai esse texto do plenário? Bom dia. Bom dia. É claro que, como é um projeto apadrinhado pelo governo, tem uma perspectiva forte de ser levado à frente. Até porque o próprio ministro, o ex-ministro, se manifestou no plenário esclarecendo esses pontos. A verdade é que nós estamos tratando de algo para o qual nós não temos recursos. As pessoas que mais enfatizam esse embate são aqueles que afundaram a Petrobras. Nós tínhamos uma Petrobras de 400, 500 bilhões que conseguiram levar para 70 bilhões. E agora nós não temos recursos para avançar. Nós falamos num pré-sal que exige muito dinheiro para que ele seja explorado. E até em determinados momentos, nem vale a pena explorá-lo, porque é tão caro extrair do pré-sal, da camada do pré-sal, que nós teremos dificuldades de mercado. Então, são situações que nós precisamos cair na real. Afundaram a maior empresa brasileira, conseguiram deixar com que ela não fosse mais a maior empresa brasileira. E olha que a Petrobras refina 95% do nosso petróleo. Então, na verdade, ainda é um monopólio. E essa dificuldade com a qual nós nos defrontamos quando vimos esses preços elevados que levaram à revolta dos caminhoneiros. Você tem uma instituição que tem aqueles que adquirem são compulsoriamente compradores. E daí você vai subindo de semana em semana e vai afligindo esses transportadores de tal maneira que eu aconselharia que assistisse um filme que chama Hoffa, que é lá do Jimmy Hoffa, que era o presidente do sindicato de todos os trabalhadores americanos da Confederação. E vão ver que o que se fez aqui, ele já ensinava lá há muitos anos. As pessoas não entendem que não tem como alguém imaginar que, porque tem o poder na mão, possa sufocar aquele que dele dependa. Ou seja, a Petrobras abusou e ela levou esse abuso, lamentavelmente, agora, muito embora fosse um mecanismo para ela se recuperar. Aquilo tudo que ela se recuperou em alguns meses, ela chegou a voltar a 300 bilhões e agora caiu de novo, as ações caíram. Gente, nós temos um patrimônio enorme. É como se nós tivéssemos uma loteria, só que para nós chegarmos até ela nós precisamos de instrumentos, de veículos, e ninguém nos dá os instrumentos para chegar à loteria. Daí não adianta ter a loteria, não adianta dizermos que nós temos grandes reservas, primeiro que nem são bem definidas, o próprio ex-ministro deu referência a isso. Agora, é preciso que nós nos valhamos dela, até quando o petróleo vai ter esse valor? Estão ali outros caminhos, outros instrumentos que sabe Deus o que se fará com o petróleo daqui a 10, 20 anos. Deputado, outra aprovação de ontem é o marco regulatório do transporte de cargas. O senhor que é ligado à frente parlamentar agropecuária, como é que o senhor viu a aprovação desse projeto? Bom, foi necessário. Claro que ali não se tratou da tabela, que é o que está em discussão mais, porque não seria engessar a tabela no marco regulatório dos transportes. A tabela ontem foi tratada pelo ministro Fux, do Supremo Tribunal, que também não definiu, deu um espaço para que se negociasse, até porque existem duas correntes muito fortes, mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal. É possível fixar uma tabela? Nós vivemos num regime de iniciativa privada. A Constituição, lá no comecinho, quando diz quais são os alicerces do nosso Estado democrático de direitos, que uma delas é a iniciativa privada. Então é o mínimo que se deva interferir. Você estabelecer uma tabela, naqueles nuances todos que existem, e no atropelo que houve. Só para se ter uma ideia, pela tabela que foi apresentada, o custo do transporte de produtos perigosos é mais barato do que transportar produtos a granel. Ou seja, é uma inversão de valores. A agência reguladora, a ANT, ela percebeu isso, tanto que se mudou a tabela. Mas daí houve aquela ideia de, não, se mexer na tabela é porque não estão atendendo os caminhoneiros. Não, é preciso ajustar a tabela. O ministro Fux chamou atenção bem a isso, delegou as pessoas que sentem, sejam lógicos, coerentes e construam algo que seja sustentável. Senão não vai haver essa conciliação, lamentavelmente.
Deputado, essa tabela que você está falando, tabela de fretes, o senhor acha que isso pode impactar as contas de quem trabalha no campo, que já trabalha com contas tão complicadas? Impacta muito fortemente, lamentavelmente também em relação aos caminhoneiros. O que houve? O Brasil incentivou, quando nós estávamos numa época que nós deveríamos ter sido seguros, porque o mundo estava em dificuldades, o Brasil jogou dinheiro do BNDES para comprar caminhões. Aí todo mundo achou que podia ser dono de caminhão. Agora tem a fase do pagamento. E o frete não existe. Na medida em que nós diminuímos, inclusive a safra, que foi excepcional do ano passado, não vai ser nesse ano, então isso vai diminuindo o frete, vai levando à aflição. É uma pena, mas é preciso que se tenha paciência, que se perceba que tudo no tempo é possível ajustar. E essa é a ideia que se deve ter também em relação àqueles. Eu sou presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo. Eu vi a aflição das cooperativas em relação ao transporte, produtos, aves morrendo nos aviários, produtos estocados sem... Eu soube até de containers que, para tirar dos frigoríficos das cooperativas, foram levados e dados de graça ao mercado para que fluísse. Não se tem dimensão da aflição que acometeu aqueles que estavam do outro lado dos caminhoneiros. Não é no sentido de quantos caminhoneiros. Do outro lado, aqueles que ficaram com as mercadorias retidas. Não tinham para onde levar, os animais morrendo. Então nós precisamos sentar, nós precisamos de um diálogo, o máximo de diálogo. Que os caminhoneiros sejam recompensados pelo esforço deles, que não sejam, como eu acabei de falar anteriormente em relação à Petrobras, que a Petrobras vai subindo. Calma, Petrobras. A Petrobras é dos brasileiros. Na hora que é para benefícios, não, a Petrobras é do Brasil. Só que na hora que é para tratar dos brasileiros, fazem o que fizeram, impondo valores que sufocaram os nossos caminhoneiros. Rapidamente, para encerrar, a gente está fazendo um balanço de semestre, nós já estamos em junho, a Câmara começou o ano falando muito de segurança pública, o senhor foi ministro da Justiça, eu queria comentar um pouquinho as votações de segurança pública aqui na Câmara e discussão no Executivo. Pois é, eu fui ministro da Justiça quando nós acumulávamos o Ministério da Justiça com a segurança pública. O que está acontecendo? A Constituição diz que a segurança pública é competência dos estados. Os estados não estão dando conta, lamentavelmente. Então, o que está ocorrendo? A federalização da segurança pública, a tal ponto que nós criamos agora um Ministério da Segurança Pública. De um lado, eu acho bom, porque o dinheiro todo vem para o governo federal e ele tem mais recursos para responder por isso. Só que, por outro lado, você desarranja, porque você está numa federação em que, de repente, o centro não é a mesma coisa que você fortalecer cada um com as suas dificuldades. E temos todas essas contingências de rebeliões, eu enfrentei isso na época das penitenciárias. Nós temos presos em demasia em relação às vagas que nós temos. Nós temos mais de 200 mil mandados para botar gente na cadeia e não temos onde colocar. E daí ficamos criando mais mecanismos para aprender mais. Eu acho, primeiro, uma coisa que devia ser mais forte no Brasil. Colocar a mão no dinheiro daqueles que roubam. É melhor que eles devolvam o dinheiro. Você que não quer que eles vão para a cadeia? Não, eu quero que eles paguem na cadeia. Mas tome tudo que esse pessoal roubou, que já dá para fazer muita vaga para os prisioneiros, aqueles que devam ir à prisão. Ok, deputado Osmar Serralho, obrigado pela entrevista. Bom, vamos voltar com a Vera.